no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor ainda nos fala sobre a oração. Esta atitude de nos colocarmos diante de Deus, não para dizer o que Deus precisa fazer, mas uma atitude de humildade, uma atitude de oração onde nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa indigência, assim como nós lembrávamos lá na quarta-feira de cinzas que somos pó e que ao pó voltaremos, reconhecendo a nossa miséria diante de Deus, colocando sobre nossas cabeças aquelas cinzas, nos lembrando de maneira real que nós não somos nada, nós precisamos deste modo nos colocar diante de Deus. E só assim, como nós ouvimos na primeira leitura, quando a rainha Esther, ali, já a rainha, já tinha caído nas graças do rei, já tinha o cetro, que era o sinal do poder, ela se vê diante de um perigo que ali rondava a sua própria vida e a vida do povo. Ao invés dela buscar o poder, ao invés dela buscar a libertação em cima daquele poder que ela tinha, por ser rainha, ela então vai buscar refúgio no Senhor, diz o texto. E ali ela se prostra, desde a manhã até o anoitecer, vai dizer o seu livro. E ali então faz esta oração belíssima, que podemos depois também relê-la, está no capítulo 4 do livro de Esther. E ela vai então ali pedindo, primeiro reconhecendo a Deus, quem é Deus. Então aqui tem um cronograma, um itinerário da oração. Primeiro eu reconheço quem é Deus, o que Deus faz, e aí depois sim eu apresento a Deus aquela circunstância, aquela situação que eu estou vivendo. E aí reconheço que eu não posso, mas que Deus pode, do jeito dele, no tempo dele, do modo dele. E é isso que ela faz, reconhecendo que estava sozinha, não tinha mais ninguém por ela, então ela recorre a Deus, vai, pede ali o auxílio de Deus, não pede, não dá ordem a Deus, mas pede que ele a ajude, que ele a faça fiel diante das dificuldades que ela enfrentaria, e assim também deve ser a nossa oração. É deste modo que nós devemos entender o evangelho que nós ouvimos, porque às vezes podemos nos enganar dizendo, mas eu peço a Deus e Deus não me dá. E eu bato a porta, mas a porta não se abre. E o que então tem acontecido? Exatamente quando nós não pedimos a Deus o que Ele quer nos dar, o que é a sua vontade, Deus não fará. Por isso que o pedido deve ser um pedido acertado.
Às vezes, e aí aqui Jesus, falando aos discípulos, vai dizer, né? Quem de vós dá ao filho uma pedra, se ele lhe pede um pão? Uma cobra, se ele lhe pede um peixe? Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades, e se pedimos a Deus, Ele nos dará coisas boas, como diz Jesus. O problema é que nós, além de coisas boas, queremos a coisa do nosso modo. E é isso que nós precisamos aprender. Mesmo que ali, diante de um sofrimento, diante de uma angústia, diante de uma situação complicada, nós precisamos ter fé de que Deus fará sempre o melhor, aquilo que é bom, e que talvez nós nem conhecemos, por isso não sabemos pedir. Então abramos o nosso coração. Deixemos que este tempo quaresmal de fato faça o nosso coração ser transformado. Um coração que teme a Deus, mas mais do que isso, um coração que agora quer a vontade do Senhor sobre todas as coisas. É isso que Deus espera de cada um de nós, para que possamos dar este passo concreto na nossa fé, ouvindo a vontade de Deus, porque muitas vezes não ouvimos, porque o nosso coração já está fechado naquilo que eu desejo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Retiremos todas essas dificuldades, essas barreiras, esses obstáculos que podem se colocar entre nós e Deus. E a nossa oração, então, correr o risco de não ser ouvida. Peçamos a Deus que retire, cada um pode olhar para si, olhando para cada obstáculo que muitas vezes colocamos, naquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Peçamos neste tempo, peçamos neste dia, que nosso Senhor nos livre, arranque tudo aquilo que ainda nos impede de escutar a sua voz e de fazer a sua vontade. Que a Virgem Maria, nossa mãe, ela que soube fazer a vontade do Pai, que escutou a voz de Deus, nos ajude também a pedir aquilo que é exatamente a vontade do Pai.